E aí, nono ano, bom ou não? Vamos lá, segunda semana pra nós aí. Vamos resolver as bagaças. Vamos lá. Unidade temática: totalitarismo e conflitos mundiais. Então, no caso aqui, a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial. Não, na verdade, Primeira Guerra Mundial e crise capitalista de 1929. Habilidades: analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global, com ênfase na economia brasileira, crise do café e estímulo da industrialização. Então ele vai focar tanto na parte internacional quanto no Brasil, certo? Que é no caso a crise do café, aqui no Brasil. Conteúdos relacionados: a crise capitalista de 1929 no contexto da prosperidade e euforia especulativa. Lembra dessa palavra aqui, ó. Especular, para quem não sabe, é uma coisa que acontece muitas vezes nas bolsas de valores. Você falar que uma ação vale muito e acabar não valendo porcaria nenhuma. Então, dos anos 1924 e 1929 nos Estados Unidos. Governo Vargas e movimento operário. Então vamos lá, atividades. Leia trecho do artigo da crise de 1929 de Leandro Augusto Martins Júnior. Então o trecho está aí, vocês vão ler, eu já li e vou responder. Então vamos lá. E não esquece de ler não, é o cambada. Lê essa jossa direito aqui. Pra vocês entenderem como foi o processo de industrialização dos Estados Unidos. Letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Bom, primeira coisa, onde foi a Primeira Guerra? Na Europa, África, um pouco na Ásia, mas não foi nos Estados Unidos. Ponto para os Estados Unidos, não teve guerra no país deles. Segunda coisa, já que a guerra foi lá, eles precisavam de quê? De comida, de armamento, de, sei lá, de qualquer coisa relacionada à guerra. Ou a manutenção dos soldados, ou qualquer outra coisa, tipo aço, vidro, construir casas, qualquer coisa, tipo, que eles vão precisar, porque na guerra eles param todas as indústrias na Europa, porque todas começam a ser atacadas. Então o que acontece? Eles acabam perdendo as plantações, acabam perdendo as indústrias, então a produção gira em torno só de armamento, de tanque, de aparato de guerra. Na verdade, tanque surgiu no final, né? Mas pode ser considerado também. Então, de que maneira eles beneficiaram? Os Estados Unidos não participou ativamente do conflito, somente no final. E eles se beneficiaram devido a eles estarem distantes e comercializando produtos para a Europa, para a manutenção da guerra. B. Observando na tabela o crescimento industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com um aumento histórico vivido? Bom, ele quer que dobrar o investimento estrangeiro. Então, aqui, ó, investimento estrangeiro. Quando que ele dobraram? 1908, ó. Foi mais ou menos ó, de 3,4 para 6,4. Seria, no caso, 6,8 se dobrasse, né? Mas o investimento estrangeiro dobrou aqui, ó, em 1908, certo? Mas 6 anos antes da guerra. A guerra começou em 1914. O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Bom, é o momento do, como se diz, do milagre econômico dos Estados Unidos. Então, nessa época aqui, foi a época que a industrialização cresceu muito nos Estados Unidos. Principalmente por encontrar petróleo nos Estados Unidos e também pela invenção do carro. Então, os Estados Unidos se tornou um dos países que estavam crescendo mais na época. Então, vários estrangeiros começaram a investir nos Estados Unidos devido a isso. 2. Observe a imagem e seguir e responda as questões. Então, tá aqui, ó. Tá falando que é um jornal de Londres, ó, London. Wall Street Crash. Quebra de Wall Street, que é um centro econômico dos Estados Unidos, fica lá em Nova York. Black Thunder in America. Então, tipo assim, ele tá falando que é a Quinta Negra na América. Então aqui ele explica, ó, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra, como principal mercado consumidor. Então esse textinho, ele tá falando sobre essa manchete aqui,
E aqui, ó, a partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar essa produção, colaborando para uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Daí a questão, manchete do jornal da Imagem 1 está noticiando acidente na Wall Street. E mais baixo, podemos ver o título de reportagem Quinta-feira Negra na América. Pesquisa no livro didático na internet relaciona o acontecimento dia 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. Bom, as manchetes do jornal estão falando o quê? Que quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que as ações das empresas, elas caíram muito. Ela, por exemplo, uma empresa lá que tinha uma ação de $100 caiu para $10. Então ela teve uma queda de 90%. Daí no próprio título aqui, no próprio textinho fala o porquê. Porque os Estados Unidos estavam produzindo vários produtos, a guerra já tinha acabado em 1919, e 10 anos depois os Estados Unidos continuavam produzindo aquela quantidade imensa de produtos. E a Europa, depois de 10 anos, já começou a se industrializar novamente. Então ela já não precisava mais tanto daquela ajuda dos Estados Unidos. E com essa superprodução americana, não conseguiu escoar, não conseguiu vender. E a tendência é o quê? Quanto mais você produz um produto e ele não é comercializado no mercado, ele não é absorvido, não é comprado pelas pessoas, a tendência desse produto é baixar de preço. Então foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. B. Qual o motivo dos Estados Unidos entrarem na crise de 29? O motivo foi esse que eu falei na questão A. Outro motivo também que a gente pode falar são as questões econômicas. Então, os Estados Unidos, a gente chama de liberalismo econômico. O que é liberalismo? Liberar é no sentido de liberar os empréstimos dos bancos. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um produtor de soja. E como nos Estados Unidos era fácil conseguir o crédito no banco, então o que eu ia fazer? Eu ia lá no banco e falava assim, eu quero plantar soja. Daí o banco ia lá me emprestar dinheiro e eu plantava soja. Só que na época o governo liberava esse dinheiro para os bancos emprestarem, só que eles não davam condições para esse dinheiro ser emprestado. Então, como eu conseguia fácil essa grana, eu plantava soja, só que depois eu via que eu não tinha para onde vender. E o banco acabava tomando as minhas terras, entendeu? Então, o que aconteceu na época é que várias pessoas perderam essas propriedades também, porque elas investiam tudo na bolsa de valores, que estavam indo bem, do nada ela quebrou. Então, esse liberalismo econômico fez com que as pessoas produzissem coisas que a Europa e os outros países não estavam mais consumindo. O exemplo que eu dei da soja. Se você produz muito, você não tem para quem vender, acaba que você vai ter que vender a preço de banana. E isso gera uma crise, né? Você acaba perdendo suas terras, você não consegue pagar suas dívidas, etc. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Bom, como os Estados Unidos depois da Primeira Guerra se tornou um dos países mais importantes do mundo, obviamente ele também consumia muito produto. Então vários países também exportavam para os Estados Unidos. No caso do Brasil, o café, a borracha, o látex no caso. A Europa também exportava alguns produtos dos Estados Unidos. E com a quebra da bolsa, o americano perdeu o poder econômico. Então ele não poderia mais comprar esses produtos que vinham de fora, porque eles não tinham mais dinheiro. E isso afetou a economia do mundo todo. Observe a imagem a seguir, analisa e responda as questões. Aqui no caso número 3. Então você vê, são pessoas aqui que estão vivendo num barraco. 2 mulheres e 3 crianças, no caso aqui, uma malazinha. O que observa na imagem? O que eu acabei de falar. Então aqui, aqui no caso não está falando nada, está falando de onde pegou só. Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Bom, a questão é bem vaga, né? Você não sabe o lugar que elas estão, você não sabe a época que elas estão. Então isso, se for ver bem, acaba sendo um erro do próprio PET aqui. Mas como o tema é queda da bolsa, você pode falar que é uma família europeia, que é uma família do interior dos Estados Unidos que perdeu suas terras, pode inventar qualquer história. A questão foi mal formulada pra caramba. C.
Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? Repetindo a questão de novo. Quais as consequências? Várias famílias perderam o que elas tinham. Porque imagina a situação. Você tem uma casa sua, casa própria, e a bolsa de valores está tendo de um dia para o outro como que eu posso falar? Um acréscimo de um lucro de 50% por dia. Então, por exemplo, se você colocar $100 na bolsa, no outro dia você vai ter $150. É uma coisa que acontecia na época. Tipo, várias ações subiam mais de 50%, às vezes ao dia. Então, o que acontece? Várias pessoas venderam suas casas ou hipotecaram, tipo, pediram um empréstimo gigante no banco, dando a casa como garantia, ou a terra, ou qualquer outra coisa. Vendia tudo que eles tinham para investir na bolsa. Então, o que aconteceu? Quando a bolsa caiu, a ação que ela comprou lá $100, agora está valendo $10. Então, ela perdeu 90%. Então, você tinha uma casa de $100.000, você investiu tudo na bolsa. Quando a bolsa caiu, você tinha $10.000 só. Então, várias pessoas suicidaram também. Tem algumas fotos também de pessoas se lançando nos prédios, de cima dos prédios. Por quê? Porque elas perderam tudo que elas tinham. Porque elas tinham colocado tudo na bolsa de valores. D. Se você não tivesse estudado a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Então ele está falando que a foto foi tirada nos Estados Unidos. Se você não estudasse, poderia ser foto de qualquer outro lugar que tenha pobreza no mundo. Então tá bem vaga essa questão. Então você responde coraçãozinho mandai. 4. No final da década de 20, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia fragmento de um artigo, revista Cafeicultor. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Então, eu vou ler esse artigo aqui que é curto. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador. Segundo Marcos Fernandes, o coordenador do Centro de Estudos dos Processos de Decisão da FGV São Paulo. A crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias dissidentes de outros estados, que almejavam o controle político no Brasil, explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História da USP e autor do livro 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. A crise de 29 atingiu economicamente e mudou a ordem política do Brasil. Então aqui você tem uma fotinha, né, com um molequinho aqui, obviamente deve ser café, e ele deve estar queimando aqui parece um trem, uma caldeira de trem que também queimava as coisas. Aqui a crise e o artigo se refere às consequências da crise dos Estados Unidos no Brasil. De que forma a crise atingiu o Brasil? Atingiu o Brasil devido os Estados Unidos não comprarem mais tanto café do Brasil. Então acabou que sobrou muito café. O que você observa na imagem? Se essa imagem está coerente com o texto em cima, já que ela não tem nenhuma legenda, que ela deveria ter, né, falando onde que é, quem são essas pessoas, etc. Só tem aqui onde eles tiraram da internet. Você pode responder que é um garotinho queimando café e não tomando ele. Que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Bom, é isso que eu falei, eles estão queimando café. O governo comprou para baixar o preço. Certo? Qualquer dúvida é só dar um grito aí que eu ajudo vocês se tiverem dúvida. Espero que vocês tenham entendido e ótima semana para todos.